noite! Estamos aqui no Pod Easy para mais um episódio. Agora será o nosso número 5 do Pod Easy. Contando aqui com a presença de uma pessoa que é minha amiga, é uma profissional incrível e eu também sou aluna dela de Pilates. Ela é a minha personal Pilates. É a Bárbara Albuquerque. E a Bárbara, como fisioterapeuta, trouxe um tema fantástico para nós hoje aqui, que é fragilidade abdominal. Quem aqui está nos assistindo não gostaria, ou já tem, ou quer melhorar a performance no abdômen? Ter uma barriguinha bonita, forte, até aquele abdômen sarado e trincado, que é o sonho de todas as mulheres, dos homens também. Mas nós vamos falar hoje com a mulher, porque no Pod Easy nós trazemos informações de interesse para a mulher em todas as faixas de idade. E claro que a mulher pós-parto, a mulher 40 a mais, a mulher na menopausa, pós-menopausa, também tem interesse nesse assunto. O fortalecimento do abdômen vai muito mais do que a estética. Mas eu não vou começar a falar do assunto sem antes apresentar para vocês a Bárbara. Boa noite, Bárbara, como você está? Boa noite, Izzy. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite. É sempre muito bom estar aqui falando de um assunto que eu amo de paixão, que é a fragilidade abdominal, né? Eu falo que, assim, a fragilidade, ela vai muito mais além de uma mulher que passou por um pós-parto, né? Tem vários fatores e durante hoje o Pod a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores também. Com esse assunto, a Bárbara é professora, como já falei, de Pilates. Eu faço Pilates com ela. Ainda não tive oportunidade de fazer as sessões com essa técnica, que é a LPF, a Low Pressure Fitness. É uma técnica, para mim, quando eu comecei a ouvir esse assunto, quando eu vi que a Bárbara estava ministrando aulas com esse tipo de exercício, para mim era algo mais novo. Mas, Bárbara, parece-me que a LPF, a Low Pressure Fitness, falei certo? Uhum. Não é uma técnica tão nova. Se conta para nós o que é essa técnica, quando que ela chegou no Brasil, como que aconteceu, ou melhor, vamos primeiro deixar a Bárbara fazer a apresentação dela como fisioterapeuta, como que você começou a sua carreira como fisioterapeuta. Bom, eu comecei a fisioterapia, né, eu me formei em fisioterapia por causa da minha mãe, né, eu me espelhei muito nela, porque ela, além de fisioterapeuta, ela é farmacêutica também, né, e eu via muito ela estudando, eu achava aquilo o máximo, eu falei assim, gente, eu acho que aquilo ali é pra minha vida. E aí, desde então, eu me interessei muito pela fisioterapia, né? Me formei pela Unip Sorocaba, na mesma faculdade que minha mãe fez, né? E aí, me formei em 2019, e aí de lá eu já comecei, desde 2017, a trabalhar com Pilates. Então, eu já trabalhava antes com Pilates, antes da minha formação em fisioterapia. E aí, em 2019, eu comecei a buscar alguns cursos de formação, de especialização. Então, eu comecei com um curso de aprimoramento em Pilates pela VOL, né? Trabalhei muito tempo com Pilates, fiz um curso de terapia manual também, só que eu sabia que faltava alguma coisa, porque dentro do Pilates a gente trabalha muito a powerhouse, né, que é o nosso core, que é a nossa musculatura do abdômen, mas eu sabia que faltava alguma coisa porque eu trabalho muito com mulheres há muito tempo. Uhum. E trabalhei há muito tempo também com mulheres no pós-parto. E aí foi que eu mexendo no Instagram, apareceu uma publicação, né, um patrocinado do LPF, eu me interessei e fui buscar. E aí comecei a minha formação com o LPF em 2022. Então, eu comecei o nível base, né, que é o nível 1, nível 2, nível 3. E aí terminei os níveis de especialização, que a gente tem mais 3 níveis aqui no Brasil de especialização, no finalzinho de 2022. E aí, de lá para cá, hoje eu já reabilitei mais de 100 paredes abdominais, contando com grupo de estudos que eu tenho, de aulas para licenciados e especialistas. Então, eu dou aulas já para profissionais que trabalham com a metodologia, né, tanto práticas e teóricas. E aí, de lá para cá, eu me apaixonei muito com a metodologia. Então, eu trabalho, meu público-alvo hoje
hoje é gestantes e puérperas. E o LPF, ele me abriu um caminho muito grande, porque a gente trabalha muito com o sistema facial, né? Quando a gente pensa em parede abdominal, fragilidade abdominal, a gente não pode pensar somente na musculatura, né? Em toda essa fáscia que recobre essa musculatura, né? Como que ela tá funcionando? Será que ela tá com uma maleabilidade o suficiente para a gente trazer uma funcionalidade para essa parede abdominal? E como o LPF, ele trabalha muito de forma ativa, né? Esse movimento de fáscia de movimento, fáscia visceral, eu comecei também a buscar outros cursos de formação. Então, recentemente eu fiz o curso da Bernadette Degasquet, que ela é uma médica obstetra da França, então ela veio da França para o Brasil, então ela deu uma formação completa, que é uma formação de posições de pré, pós e intraparto. Então, me ajudou muito, porque eu estou gravidinha, então calhou que deu certo a formação. E como eu já trabalho com gestantes e puérperas, foi uma formação que eu gostei muito. E ela traz essa visão muito aberta sobre a questão do bom posicionamento para a proteção da diástase abdominal durante a gestação e no pós-parto também. E além de outros cursos que eu já fiz esse ano também, voltados para sistema facial, sistema visceral, face de movimento também, para contribuir também com a terapia manual associada ao LPF, que eu falo que assim, a gente tem que associar o movimento ativo e passivo, né, que é as nossas mãos, para esse público, né, de puérperas e gestantes. Então, hoje, o meu público-alvo que eu trabalho dentro da fisioterapia é puérperas e gestantes, então eu trabalho com LPF e as outras técnicas que eu associo com essa metodologia também. Quanta informação e quanto curso que a Bárbara tem em tão pouco tempo, né? Porque ela é bem jovem, tá aí no primeiro bebê, né? Menina, conta pra nós. Menino é o Bento. Menino Bento, tá chegando quando, Bárbara? Vai chegar agora, tá previsto para chegar dia 10 de agosto, né? 10 de agosto. Vamos ver. Tá Pode certo. vir antes ou depois, né? Você que está grávida e tem essa energia, Bárbara, como professora, minha professora de Pilates, eu comecei com Pilates na pandemia. E fazia até umas aulinhas de yoga, eu fazia pelo YouTube no tempo da pandemia. Depois, quando a gente conseguiu voltar, né, na academia, fazia aula individual, a Bárbara super rigorosa, preocupada com a higiene, com a máscara. O estúdio de Pilates dela é belíssimo. E aí eu comecei a fazer com ela. Ela é muito ativa, dinâmica, motiva. Logo já viu as minhas necessidades, já fez uma avaliação, vamos melhorar a mobilidade do tórax, a mobilidade do quadril, e eu gostei muito das técnicas de trabalho dela no Pilates, gosto muito do Pilates, associado com a musculação, para mim, eu acho que atinge os meus objetivos, e você tão jovem, com tanta bagagem, tanto conhecimento, conte para nós, como gestante, essa técnica do LPF não pode ser usado na gestante. Você não faz essa técnica? Não pode e deve ser usada na gestação. Deve ser usada. E a gente fala assim, quanto mais cedo você realizar a prática do LPF, melhor, né? Isso antes da gestação. A gente fala pré-gestação, né? Porque a gente trabalha toda a musculatura profunda. Então, a gente, através das pautas respiratórias e posturais que o LPF ele proporciona pra gente, a gente vai conseguir trazer essa funcionalidade para essa parede abdominal, né? Então, a única coisa que a gente não usa, que eu falo que assim, não existe evidências científicas comprovando a eficácia e o malefício, como não existe, a gente não usa, que é o vácuo abdominal, né, durante a gestação. Então, o vácuo abdominal é 20% da metodologia, igual eu falo, né, ele potencializa todo o contexto que a gente vai utilizar dentro das aulas. Eu falo assim, se uma mulher, ela tem um padrão respiratório mais abdominal, então ela só respira pelo abdômen, consequentemente, meu diafragma é muito baixo e é a hora que aquela mulher ela vai começar a relatar, Bárbara, eu sinto que a região acima do meu umbigo ela é muito distendida. Será que eu não tenho uma diástase? Às vezes tem, às vezes não. Não é porque eu tenho um abdômen distendido que eu tenho uma diástase abdominal também. Mas às vezes, na maioria, é porque eu tenho o diafragma muito baixo. Então, se eu tenho diafragma muito baixo, eu tenho uma distensão. E aí a mulher fala, será que eu não tenho estômago alto? Pode ser que tenha, mas a maioria das vezes é porque eu tenho um mau posicionamento desse diafragma. Então, para eu associar o vácuo abdominal, que é uma das técnicas que o LPF ele prioriza, se bem praticado, eu preciso primeiro mudar o padrão respiratório dessa mulher. Entendi. Não é somente eu pensar em reabilitar, em dar um abdômen esteticamente bonito.
Eu preciso melhorar o padrão respiratório dessa mulher. E, consequentemente, eu melhorando o padrão respiratório, trazendo uma respiração ou mista ou mais costal, que é para as costelas, reposicionando esse diafragma, eu preciso também mudar o padrão postural. Porque se eu vivo o tempo todo aqui, curvada, a minha barriga, a pressão do meu abdômen é toda gerada para baixo, para frente, e eu gero um aumento dessa distensão. Agora, se eu tô alinhada, bem posicionada, mantendo os espaços nessa parede abdominal, eu consigo manter a ativação dessa musculatura profunda, consigo manter o meu diafragma livre, ou seja, eu respiro melhor e, consequentemente, alivio dores e desconfortos que podem surgir por eu ter uma falta de função dessa parede abdominal. Ah, entendi. Entendeu? Então, não é simplesmente pensar em ter a estética desse abdômen bonito, em ter um abdômen forte, digamos assim. Porque o LPF ele não vai trabalhar a força, ele vai trabalhar o tônus, que é o mais importante. Porque você pode ver, às vezes, na academia, aqueles homens com aquele abdômen definido, mas se você pedir para ele virar de lado, você vai ver o abdômen totalmente distendido. Não generalizando, né? Mas em alguns homens e até mulheres, quando a gente pede para ver esse abdômen, essa parede abdominal de perfil, é um abdômen mais distendido. Por quê? Porque eu só tenho força de musculatura superficial, que é reto do abdômen. Mas eu não tenho função de musculatura profunda, que é o mais importante, de oblíquo interno, transverso, oblíquo externo. Então, eu preciso estar com todas essas musculaturas trabalhando adequadamente, para primeiro eu ter uma estética bonita. Entendi. E, consequentemente, eu evitar algumas disfunções que podem surgir por eu ter um abdômen não funcional, né? Ter uma fragilidade abdominal também. A fragilidade é essa flacidez abdominal. Isso, flacidez, falta de função. Distensão abdominal, né? E fica feio, né? Sim. Você põe uma roupa, fica feio, fica abaulado o seu abdômen. Todo mundo quer ter uma barriga reta. Exatamente. Mas eu imaginava que estava mais relacionado com o exercício de contração do abdômen, para ter força no abdômen. Então, conte para nós os benefícios da LPF, e a gente ouve falar barriga invertida, né, vácuo, o que é a diástase. Talvez você que esteja também nos escutando aqui tenha dúvidas sobre a LPF, sobre esse exercício, ou até sobre pilates, as técnicas de respiração. Pode mandar pergunta, já mandem esse link, encaminhe para alguma amiga que tem interesse no assunto, que está grávida ou acabou de ter o bebê, que talvez esteja com essa queixa dessa flacidez abdominal. Eu conto aqui com vocês para participar, para mandar aqui um joinha para nós, para fazer pergunta, interajam com nós, porque o assunto ele é de interesse de todas as mulheres, né? Eu estava relacionando, quando fiquei sabendo da LPF, na minha cabeça eu estava relacionando mais com o pós-parto, né? E na verdade nós podemos fazer isso, jovens, fazer antes de engravidar, já para ter um abdômen forte, né, Bárbara? Então, sim, ele envolve técnicas de respiração também. Sim, sim. A respiração é tudo na nossa vida, né? Eu falo que assim, eu falo que todo mundo nasce sabendo respirar, mas não tem uma boa qualidade respiratória. Essa é a diferença. Entendi. Eu sei respirar, mas eu tenho uma boa qualidade respiratória. O meu diafragma, ele trabalha amplamente, né? Porque quando eu puxo o ar, ele desce, quando eu solto o ar, ele sobe. Ele tá fazendo esse movimento? Porque se eu só respiro pelo abdômen, como eu falei pra você, eu só tô trazendo meu diafragma para baixo, então ele não tá trabalhando de forma ampla. E o diafragma, ele é extremamente importante também para a mobilização visceral. Então, por exemplo, eu tenho um abdômen distendido porque eu não vou no banheiro. Então, eu estou constipada, não vou no banheiro. E aí, consequentemente, por que eu não vou no banheiro? Porque o meu diafragma, ele tá muito baixo, porque eu só respiro pelo meu abdômen. E esse diafragma, ele tá comprimindo o intestino o tempo todo. Então, esses movimentos que eram para acontecer, que são os movimentos peristálticos, para, né, encaminhar esse bolo fecal e eu conseguir ir para o banheiro, não acontece. Entendi. Porque ele está comprimindo o tempo todo esse intestino. Entendi. A partir do momento que eu dou movimento amplo, mecânico para o meu diafragma, eu consigo dar movimento mecânico para o meu intestino. E aí eu consigo voltar toda a flora intestinal. E aí essa mulher consegue ir melhor no banheiro. É outro ponto importantíssimo que o LPF trabalha também. Então, por isso que eu falo assim, o LPF ele surgiu em 2006 pelo Pete Pinsat. Depois ele se juntou com a Tamara Rial. Eu fiz a formação com ela ano passado, em julho. Eu fiz uma formação completa que ela veio para o Brasil. Vou fazer agora, semana que vem, uma outra formação com ela também, sobre essa questão... Semana que vem ela vai fazer uma
O Bento tem que ficar no forninho, tá, gente? Semana que vem ela vai fazer esse novo curso, depois ela já vai direto. Porque pra maternidade. Eu não tô conseguindo encaixar no calendário quando que ela vai fazer. Exatamente. A semana que vem você vai fazer Faça um curso com ela. Como que é o nome dela? É Tamara Rial. Tamara Rial. É o Facial Breath, que é um novo conceito também, trazendo essa questão da respiração para o nosso sistema facial. Então, ela é uma pessoa que estuda muito, 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 muito. E aí, ela se juntou, o Camilo, né, que é um outro cofundador da metodologia, e o Pete, em 2006, eles desenvolveram. Então, eles associaram várias técnicas, né? Então, o yoga, eles trouxeram um pouco da vertente do yoga para o LPF, a vertente do método Gasquet, que foi a metodologia que eu fiz a formação em abril desse ano também, eu fiz a formação, porque também foi baseado o LPF na metodologia da Bernadette de Gasquet, por conta dos abdominais. A gente fala que ela desenvolveu um livro chamado Abdominais Parem o Massacre. E aí, através desse livro, a Tamara, o Camilo e o Pete, eles estudaram muito e trouxeram também algumas vertentes relacionadas à metodologia dela. Sem contar também algumas técnicas do RPG também, a gente também associa com o LPF, né? Então, eles estudaram muito. E acabaram em 2006 desenvolvendo, associado também à técnica hipopressiva, que é do Marcel Calfrese. Então, eles uniram todas essas técnicas, aprimoraram e desenvolveram o LPF. O LPF ele surgiu em meados de 2015, 2016 aqui no Brasil. Então, ele foi trazido pela Carol Lemes, que é embaixadora da metodologia hoje aqui no Brasil. Então, ela trouxe, e aí de lá, elas começaram a dar o curso de formação, e aí foi quando eu descobri, né? E o LPF, eu falo que assim, ele é vendido ainda por algumas pessoas como técnica da barriga negativa, mas vai muito mais do que a barriga negativa, como eu falei, da constipação intestinal, né? Então, se eu dou um movimento para o meu diafragma, por isso que não é só você ficar sugando a barriga e achar que aquilo que vai melhorar a estética do seu abdômen. Não é isso. Eu tenho que ter um bom padrão postural. E um bom padrão respiratório e postural. Se eu tô aqui o tempo todo comprimindo esse diafragma, o tempo todo eu tô comprimindo esse intestino também, né? E aí, além de desconfortos que eu posso sentir também na minha coluna, né? Que isso é relacionado a essa fragilidade abdominal, não somente pensando na flacidez, mas pensando também na falta de função dessa parede abdominal. Então, o LPF, ele vai muito mais do que eu ter uma barriga esteticamente bonita, esteticamente negativa, digamos assim. Então, quanto mais cedo eu praticar, se você que está me assistindo aqui, você é mamãe, futura mamãe, quer engravidar, quanto mais cedo eu praticar, fazer esse pré-gestação, né, toda essa reabilitação, para o meu pós-parto, o retorno dessa parede abdominal vai ser muito melhor. Entendi. Então, o inchaço vai ser melhor. Então, eu vou diminuir o inchaço mais rápido, né? As questões que a gente trabalha dentro da metodologia associada à respiração e o vácuo abdominal bem introduzido, a gente vai estimular o metabolismo local e a gente também vai produzir mais colágeno e elastina. Opa! Queremos. Entendeu? Devolvendo essa firmeza para a pele. Então, através de tudo isso que a gente vai trabalhar dentro da metodologia LPF, a gente vai devolver firmeza, funcionalidade, amenizar esses desconfortos que são gerados por uma fragilidade, a diástase abdominal, né? Porque, assim, falo que diástase abdominal é muito mais... você pensar muito mais além do que só a distância. Eu posso ter... Porque, fisiologicamente, se você pegar anatomicamente, a gente tem uma separação interretos. Né, que é essa musculatura superficial que fica na região do meu abdômen. E no meio dessa musculatura passa uma estrutura, um tecido conjuntivo que se chama linha alba. Então, tem uma leve separação. Minha diástase não é fechada. Sim. Quando eu tenho uma gestação, por exemplo, no meu caso, eu vou ter uma diástase naturalmente. O primeiro fator para você ter uma diástase é a gestação. Isso não tem como evitar. Que se separam. Isso, se separou. Só que não é pela distância que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar pela funcionalidade. Então, eu posso ter uma diástase de 3, 2, 4, 5 centímetros, mas ter função. E eu posso pegar uma mulher que não tenha nada, nunca passou por nenhuma gestação, nada, e tem um abdômen distendido porque não tem função de parede abdominal. Gente, é muito importante isso. Vai muito além do que eu estava imaginando. Eu estava pensando mais na parte estética. Claro que o abdômen forte, a gente sabe que vai ser fantástico para funcionamento do intestino. É uma queixa muito grande das mulheres. Eu vejo na farmácia, as mulheres queixam muito de intestino preguiçoso, lento. Outra coisa, postura. Eu tento sempre corrigir a minha postura. Acho que também o abdômen forte, ele vai influenciar com a funcionalidade da lombar, a queixa de dores na lombar,
com a postura, com a respiração, com o intestino e inclusive com o assoalho pélvico? Sim, eu falo que assim, a gente tem hoje 5 diafragmas, né? A gente tem a tenda do cerebelo, o assoalho da boca, entrada torácica, o diafragma músculo e Sim. o diafragma pélvico, né? Certo. Que é o assoalho pélvico. Eu gosto de deixar muito claro, né? Porque algumas, até fisioterapeutas pélvicas já me procuraram perguntando sobre isso. As pessoas vendem, às vezes, a técnica LPF falando que é aquilo que vai reabilitar o seu assoalho pélvico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O LPF, ele vai atuar de forma involuntária nesse pavimento pélvico, através do meu diafragma músculo. Então, quando eu dou movimento respiratório para o meu diafragma, pensando em linha profunda, e aí entra no sistema facial de novo, igual eu falei, que é uma película que recobre todos os nossos músculos e todas as nossas vísceras, essa linha ela vai fazer esse movimento de, na exalação, trazer esse assoalho pélvico para cima, e na hora que eu solto o ar, na hora que eu puxo o ar, trazer esse assoalho pélvico para baixo, fazendo esse movimento, de cima para baixo. Tá. Então, o LPF ele vai atuar no sistema facial desse pavimento pélvico de forma involuntária. Entendi. E aí a gente consegue ajudar, que é uma palavra, já muda tudo, ajudar no processo de reabilitação da incontinência urinária, associada com a fisioterapia pélvica. Certo. Sempre, Certo, tá? certo. Porque a fisioterapia pélvica, ela tem o poder de atuar de forma voluntária. Então, ela vai atuar nesse canal vaginal, ela vai atuar nesse pavimento pélvico, vai atuar nesse períneo. O LPF vai atuar de forma involuntária através das respirações. Mas, pensando em transverso do períneo, pensando em transverso do abdômen, eles estão sempre conectados também. Entendi. Se eu dou função para o meu transverso do meu abdômen, eu dou também função para o meu transverso do períneo. Movimentando. Nossa, muito complexo. Mas de forma involuntária. Sim, entendeu? Então, eu já tive mulheres que só com LPF eu consegui reabilitar a continência urinária. Mas eu já tive mulheres que precisaram associar, e eu sempre indico a fisioterapia pélvica para associar com a LPF. Entendeu? E assim como o prolapso também. Porque através do vácuo e através das respirações, a gente consegue reposicionar esses órgãos também. Porque se eu só atuo no assoalho pélvico também, mas não atuo na minha musculatura profunda, eu não consigo melhorar também a posição desses órgãos. Entendi. Então eu tenho que estar, por isso que eu falo associar, eu tenho que estar com a minha musculatura do abdômen, que é o que eu vou trabalhar, funcional, e tenho que estar com a musculatura do assoalho pélvico funcional para eu estabilizar esses órgãos e evitar com que ela tenha recidiva desse prolapso. Muito bom. Nossa, eu tô interessadíssima. Eu trouxe uma fisioterapeuta pélvica, que é a Aileen, foi na semana passada, e ela trouxe muitas informações importantes. Eu já fiz também sessões de fisioterapia com ela, e a LPF eu já tinha falado para a Bárbara que eu queria associar com o Pilates também, porque não quero abandonar o Pilates. Pilates é ótimo. E pelo que eu estou percebendo, a LPF traz conhecimentos, então, da RPG, traz conhecimentos, não, técnicas, né, do yoga também, para melhorar a respiração. Eu chego à conclusão, falando aqui com a Bárbara, conversando aqui, será que eu estou respirando direito, gente? Agora estou pensando, será que eu estou usando esse meu diafragma? Então, isso também vai trazer essa conscientização da respiração. E, Bárbara, nós sabemos que quando nós estamos muito tenso no nosso trabalho, às vezes a gente observa que a gente não está respirando. Até tem sempre os cursos que você faz de mindfulness, fala, respira profundamente, conta até 5 para você restabelecer o seu mental emocional, né? Porque às vezes você está tão tenso que você está travado até com a respiração. E o LPF me auxiliaria a aprender a respirar em todas as situações também. Sim. Eu falo que assim, até vou retornar àquela primeira frase que eu falei. Respirar é vida. Respirar é vida. Só que, como eu falei, a gente nasce sabendo, mas não tem a qualidade respiratória que a gente precisa, né? Então, esse diafragma não trabalha bem. E quando eu trabalho respirações rítmicas, que é o que o LPF traz, profundas, lentas e graduais, eu consigo atuar num sistema que a gente se chama sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, a gente tem 2, que é o simpático e o parasimpático. Isso. O simpático é o de luta e fuga, que a gente precisa também. Sim. Então, a gente precisa acordar para a vida. Reações exatamente. rápidas. A gente precisa resolver aquele problema, a gente precisa Exato. estar ativa. Agora, o sistema parasimpático é o sistema onde a gente precisa estar calmo. Que é a hora que quando a gente vê um problema, a gente precisa parar,
raciocinar, e aí sim a gente conseguir se automodular e sair daquele momento de estresse, de ansiedade que a gente tá. Então a gente precisa resolver esse problema. Não adianta nada eu ficar preocupada, nervosa, porque eu não vou resolver ele, então eu preciso me acalmar. E através dessas respirações, porque o LPF ele traz muito esse conceito do mindfulness também, através dessas respirações a gente consegue melhorar, né, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem com estresse somente respirando, mas tendo uma boa qualidade respiratória. Entendi. Entendeu? Então, se eu não tenho uma boa qualidade respiratória, eu vou ser uma pessoa mais ansiosa, porque eu vou estar hiperventilando o tempo todo. Né? Ou se eu sou uma pessoa um pouco mais depressiva, por exemplo, eu tenho o meu sistema parasimpático demais hiperativo. Então, eu é aquela pessoa que não quer sair, aquela pessoa que ela quer ficar deitada o dia inteiro, não quer fazer absolutamente nada. Só que eu preciso automodular esse sistema. Eu preciso fazer com que ele volte também um pouco para o sistema simpático, para que ele desperte e ele consiga fazer as atividades de vida diária dele. Certo. Então, eu preciso associar as respirações. Eu preciso trazer uma boa qualidade respiratória. Se eu não tenho uma boa qualidade respiratória, meu corpo não funciona bem. É igual eu falei, constipação. Meu corpo não consegue funcionar, né? Quando eu tô constipada, quando eu não consigo ir no banheiro, isso me deixa estressada, isso me deixa irritada. Estressadíssima. Porque eu não consigo ir no banheiro. Entendeu? Então, a gente só sabe se esse paciente ele tem uma boa qualidade respiratória a partir do momento que a gente avalia ele. Então, se você viesse para mim, por exemplo, hoje, eu ia avaliar o seu padrão respiratório e aí a gente ia ver como que está a sua qualidade respiratória. Como que o seu diafragma está funcionando. Será que ele é um diafragma móvel? Ou será que é um diafragma hipertônico que eu não consigo acessar ele adequadamente? Então, se eu não consigo acessar esse diafragma, quer dizer que ele não está trabalhando bem também. Com palpação, você consegue acessar o diafragma. Isso, com palpação. Então, eu trabalho a terapia manual para eu avaliar como que estão as estruturas em volta desse diafragma. Como que está a sua parede abdominal, como que está essa musculatura profunda trabalhando, como que estão as suas vísceras e os seus órgãos trabalhando também, associado a essa respiração. Entendeu? Sensacional. Então, a gente precisa pensar que não é somente ter um abdômen funcional ou ter um abdômen forte. Né? Porque hoje a gente se falava muito de abdômen forte, ter o abdômen trincado, ter o abdômen definido. Mas depois começaram a surgir alguns estudos e viram que não é só isso. Não é suficiente. Não é o suficiente. Eu preciso ter tônus. Se eu não tenho tônus, eu tenho disfunções. Eu tenho escapes, eu tenho prolapso, eu tenho constipação intestinal. Eu posso desenvolver uma diástase abdominal, mas separação interretos não quer dizer nada, porque eu posso ter uma diástase fechada e ser estufada, porque eu tenho um diafragma baixo. Posso ser estressada, ansiosa por causa do meu padrão e da minha qualidade respiratória. Posso ser uma pessoa depressiva também pela minha qualidade respiratória, por eu não conseguir me automodular do meu sistema nervoso autônomo. Então, tudo isso vai influenciar para a fisiologia do nosso corpo, como que o nosso corpo vai trabalhar no dia a dia, entendeu? Mas quando eu trabalho isso com as minhas pacientes, elas mesmas relatam, elas falam assim, Bárbara, eu melhorei muito, né? Eu percebo que com as respirações eu consigo ter mais produtividade, eu consigo fazer as minhas atividades de vida diária, né? Trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa melhor, sem tanto desconforto. Né? Então, tudo isso faz com que a gente traga esse bem-estar, tudo que a gente trabalha dentro da metodologia. Nossa, é fantástico, é muito amplo, né? A LPF é muito rica em benefícios, né? Eu não imaginava que tinha essa amplitude. E confesso que eu estou precisando, porque eu percebo as poucas vezes que eu fiz yoga é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não consegui ainda introduzir na minha rotina. Eu percebo que as poucas aulas de yoga que eu já tive, eu tenho dificuldade de fazer respiração lenta. Quando fala assim, inspira e expira contando até 10. Imagina, no 3 eu já expirei. Entendeu? 1, 2, 3 já expirei. Vai enchendo a caixa torácica, né, com ar, utilizando a sua capacidade máxima do pulmão. Então, você vai inspirando lentamente, contando
mentalmente até 5, até 8, imagina. E depois vai expirando, acho que é de cima para baixo, né, que expira a gente, dentro da metodologia, é que assim, o yoga ele é um pouquinho diferente, mas eu falo que assim, nenhuma técnica exclui a outra. Exclui a outra, Todas tá? são ótimas. E eu não falo que existe o certo e o errado, não existe o certo e o errado. Existe aquilo que é bom pro paciente e bom para você, ponto. Sim. O yoga, ele trabalha mais uma respiração um pouco mais abdominal, né? Abdominal. Então, que mais estufar. Isso, mais abdominal. O LPF, ele já trabalha um pouco diferente. A gente não trabalha respiração abdominal por conta dessa distensão de abdômen, tá? Mas não existe o certo ou o errado. Eu vou falar a metodologia que eu trabalho, porque eu não tenho propriedade para falar do yoga, porque eu não trabalho com yoga. Mas vou falar do LPF. Quando a gente solta o ar, principalmente na soltura de ar, a tendência é a gente puxar o ar na nossa capacidade máxima, porque a gente vai trabalhar isso. E a maioria das vezes das pessoas, quando soltam o ar, quer soltar o ar rápido. E desabando, né? Então, a gente pensa de uma outra forma. Então, quando eu puxo esse ar, eu sempre penso num autocrescimento. Então, eu tenho que pensar que eu quero abrir espaço nessa coluna. Então, eu quero crescer. Quero abrir espaço, quero aumentar de tamanho. Na hora que eu solto, eu quero manter esse espaço. Eu quero manter aumentando de tamanho. Então, eu quero mandar todas as pressões de baixo para cima. Nunca de cima para baixo. Nunca. Porque quando eu gero essa pressão para baixo, principalmente na hora que eu solto o ar, eu gero uma pressão para onde? Para o meu assoalho pélvico também. Então, mulheres que, como eu falei, sofrem de prolapso, de incontinência urinária, se não tem uma boa qualidade respiratória também, porque hoje já é comprovado, piora os sintomas. Já é comprovado cientificamente que a respiração influencia muito na reabilitação do pavimento pélvico. Entendeu? Além de outras técnicas que, obviamente, você utiliza. Mas eu sempre tenho que mandar essa intenção de baixo para cima. Então, eu vou puxar o ar na minha capacidade máxima. E na hora que eu solto o ar, eu tenho que manter esse autocrescimento. E aí, eu sempre mantenho aquela intenção. Quando eu estou trabalhando no LPF, e para a vida, igual, por exemplo, eu tô grávida. Se eu não mantenho o meu padrão, eu aumento a lordose da minha lombar, isso vai me gerar desconforto, e eu aumento a minha diástase. Então, eu quero proteger ela. Então, eu quero o tempo todo guardar o rabinho do cachorro, que eu brinco com as minhas alunas, mas é guardar o rabinho do cachorro, trazer o pubis, que é uma estrutura que a gente tem aqui na frente da nossa pelve, do nosso quadril, e eu quero trazer ele na direção do meu peito, mantendo sempre a ativação desse abdômen e o espaço, tá? É fácil, gente. Vocês entenderam? Entendeu? É super tranquilo. Não, mas realmente, na prática eu falo que é tranquilo, tá? Porque eu ensino todas as minhas alunas. Mas é realmente manter esse autocrescimento, manter todas essas intenções de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Entendi. Porque daí eu posso piorar os sintomas que essa mulher vai me relatar durante a avaliação, tá? Parece difícil, eu falando aqui para vocês, mas não é. Na prática é muito mais simples do que parece. Só que, igual eu falei, a gente precisa da prática pro entendimento desse aluno. Né? Então, eu nunca começo dando muitos comandos, igual, por exemplo, se eu estivesse comigo. Eu nunca começo a sua aula com muitos comandos. Eu começo dentro daquilo que você vai conseguir fazer naquele momento. Entendi. E aí, conforme você for evoluindo, eu vou trazendo outras percepções, outros comandos, até que você, juntando tudo que eu trouxe para você desde a primeira aula, você consiga se manter bem, estável e sem desconforto. E agora, falando na aula, agora partindo para a parte prática dos exercícios. Em quanto tempo essa mulher, claro que varia de mulher para mulher, claro que vai ter a consciência corporal de cada um, eu gostaria de saber em quanto tempo ela começa a ver resultados, conforme o caso. Meu caso não é da diástase, e no meu caso eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho mais consciência corporal, porque há muitos anos aliás, professora, eu tenho consciência corporal, ela que tem que falar, né, gente? Não sou eu que Não, você tem uma boa consciência corporal, porque a Isildinha, desde que eu conheço ela por gente, ela já, faz atividade física há muito tempo. Então, isso facilita para ela ter uma boa consciência corporal, né? Então, se, por exemplo, eu sou uma praticante assídua de atividade física desde muito nova, facilmente a gente consegue introduzir as pautas nas aulas para você. Tá. Agora, eu pego um aluno que nunca teve contato com nada na vida dele, nada, e ele quer começar a praticar, aí a evolução é um pouquinho mais lenta, né? Então, falando de evolução de resultados, eu nunca dou prazo dentro do LPF. Entendi. Seja uma mulher com por exemplo,
um pós-parto, ou seja, uma mulher que está procurando só por estética. Ah, Bárbara, não tenho filho, não tenho nada, mas eu sinto que o meu abdômen ele é mais estendido. E a gente vai avaliar, vai descobrir o porquê. Ou seja, uma mulher que passou por uma cirurgia reparadora, por exemplo, uma abdominoplastia, e quer melhorar, porque eu já tive pacientes que me procuraram, por isso que eu falo. A abdominoplastia, que é uma cirurgia invasiva, mas é uma cirurgia estética, que muitas mulheres gostariam de fazer e querem fazer, eu falo que ainda os médicos não conhecem muito a metodologia LPF, logo mais eu espero que eles conheçam. Tem alguns já que orientam, então já peguei pacientes de orientação médica para fazer o LPF antes da cirurgia, porque igual eles falam, é reabilitar o interno primeiro, coisa que eu não vou conseguir fazer na cirurgia. Então, você vai reabilitar o seu interno para depois você reabilitar o seu externo. Uma aluna minha recentemente fez uma cirurgia reparadora, ela fez mastopexia e fez abdominoplastia, e a própria médica falou assim, continua fazendo LPF. Antes da sua gestação, antes da sua cirurgia, no pré-operatório, e agora na cirurgia, no pós-operatório. Continue fazendo. Porque ela falou assim, a estética do seu abdômen vai ficar muito melhor. O retorno. Então, vai depender muito de mulher para mulher, igual você falou. Então, eu nunca dou prazo. Eu faço o que nas minhas aulas de LPF? Eu faço reavaliações de curto, médio e longo prazo. Tá. Curto prazo, 3 meses de prática. E aí, a gente faz uma avaliação da primeira vez que ela chega no meu estúdio. Eu tiro uma foto pra gente fazer o antes e depois, seja online ou presencial, porque eu trabalho com os dois, né? A gente tira uma foto e daqui 3 meses a gente vai fazer o comparativo dessa foto. Entendi. Às vezes eu tiro antes porque eu quero ver como que está sendo o resultado dela com a nossa prática. Se eu preciso ajustar alguma coisa, se eu preciso manter o que eu já consegui melhorar, né? Então eu faço uma reavaliação de curto prazo, 3 meses. Depois, médio prazo, 6 meses de prática. A gente vai refazer essa reavaliação de novo, 6 meses de prática. E longo prazo, depois de 1 ano de prática. Só que o LPF a gente não dá alta. LPF é igual Pilates. Você vai fazer até quando você quiser fazer. Entendi. Entendeu? Pra manter. Porque é igual academia, igual Pilates. Fica uma semana sem vir, você vai ver que na outra semana que você voltar a praticar, você vai estar mais cansada. A sua musculatura vai fadigar mais rápido. Claro que você tem uma memória muscular, então você volta mais rápido. Mas mesmo assim, você fica mais cansado. É a mesma coisa do LPF. A sua barriga vai voltar. Então, você precisa continuar fazendo e você vai fazer pro resto da sua vida. Só que a gente nunca dá prazo. O que evidências científicas mostram hoje pra gente é que pra reabilitação de uma parede abdominal no pós-parto, a gente fala que é de 6 meses a 2 anos. Porque um puerpério dura de 6 meses a 2 anos, dependendo de mulher, né? Então, a gente dá mais ou menos essa faixa de 6 meses a 2 anos. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que são puérperas, que é o meu maior público hoje, que a gente precisa ter passinho de formiga. É um passinho de cada vez. Se essa mulher ela foi ativa durante a gestação e antes da gestação, ok, ela vai ter um retorno bem mais rápido. Agora, se é a realidade da maioria das mães que, infelizmente, não conseguiram praticar atividade física, não conseguiram se cuidar como deveriam durante a gestação, e tá tudo bem também, aí o processo vai ser um pouquinho mais lento. Sim. E a idade, ela influencia, né? Então, tem evidências que mostram aí que a partir dos 30 anos a gente já vai perder colágeno. E aí essa pele vai ficar mais flácida. A amamentação também, ela influencia. Então, quando eu tô amamentando, eu perco um pouco da minha produção de colágeno. E aí, consequentemente, se eu perco essa produção de colágeno, a firmeza do meu abdômen, ela demora um pouquinho mais para voltar também. Foi muito bom você falar de colágeno, porque nós vamos fazer uma degustação de colágeno aqui. Eu sempre trago colágeno para servir para as minhas convidadas. Em geral, são mulheres, e as mulheres querem já garantir a sua dose diária de beleza. Então, vamos fazer uma rápida degustação de colágeno aqui, Bárbara, já que a Bárbara grávida, muita gente pode estar pensando, nossa, mas a Bárbara está grávida e pode tomar colágeno? Então, é bom a gente até aproveitar para contar, vamos fazer um brinde aqui, contar para vocês que o colágeno, ele é bom em todas as fases, a partir... Bom, gostou desse sabor? Muito. Sabor laranja. A partir dos 30 anos, como a Bárbara falou, a gente já começa a perder colágeno. Algumas mulheres, talvez 35, umas talvez 25. Eu já atendi mulheres que trabalham, às vezes, expostas ao sol,
na agricultura ou na rua, fica muito ao sol, perde colágeno mais rápido, ela já começa a queixar mais do rosto, da perda de colágeno, rugas, flacidez. E no caso da gestação, esse colágeno é o colágeno da pele, é o verisol. Então ele vai ser bacana para a Bárbara aqui, para prevenção de estrias e para melhorar também a hidratação da pele, porque o colágeno ele é hidratante, ele hidrata a nossa pele. E a maior queixa das mulheres é a estria durante a gestação, estria, né? a barriga às vezes, como ela estica muito, né? Fica coçando essa barriga pela falta de hidratação, né? E aí nós temos aqui o colágeno para hidratar, prevenir as estrias, melhorar o tônus também. Claro que exercício físico em primeiro lugar, alimentação, sempre falo, exercício físico, alimentação saudável, porque a gente não vai fazer milagre aqui numa dose diária. Exato. Mas isso é para repor o colágeno que nós vamos perdendo com a idade. E no caso da Bárbara, que ela falou que na amamentação perde muito colágeno, Sim, né? perde a produção, né? Então, igual eu falo para as minhas alunas, tá amamentando, o processo vai ser um pouquinho mais lento por conta da amamentação, tá? Mas é igual eu falo, nada faz milagres. Igual você falou, isso foi um ponto muito importante. Você associar o colágeno, reposição de colágeno, que é o que a gente está fazendo aqui, o LPF, e ter uma boa qualidade de vida, aí é o combo perfeito. Daí a gente tem uma boa alimentação, uma prática constante de atividade física. Então, assim, a gente precisa associar, porque a gente vai perder. Né? Então, muitas mulheres, elas me procuram, elas falam, eu não oriento, no caso, eu não prescrevo o colágeno. Certo. Eu falo, procura um médico ou um farmacêutico para ele te orientar. Entendeu? Eu nunca falo. Eu falo assim, é importante a reposição? Mas eu não oriento elas o qual elas devem tomar. Eu falo assim, é importante por conta dessa perda que você vai ter durante a gestação. Mas procura um médico, procura um farmacêutico que entenda para ele poder passar essas informações necessárias para você fazer essa reposição. Importante. Hoje nós temos colágeno, esse que nós estamos tomando, para a pele, porque a Bárbara está grávida e aí a gente está pensando também na qualidade da pele do abdômen, mas é para a pele do corpo todo. Nós temos o colágeno da articulação, que é o UC2, que é tem uma patente americana, ele é específico para repor o colágeno das articulações. Nós temos para o músculo, para aumentar o ganho de massa muscular. E nós temos o colágeno tipo 1 hidrolisado, também conhecido por Peptan, que ele é um colágeno genérico, assim, porque como nós temos muito colágeno do tipo 1 no corpo todo, então o organismo vai mandar onde está precisando. Exato. Pode ser no rim é grande consumidor de colágeno, pode ser no coração, pode ser nas articulações, nos ossos e também tendões, vasos sanguíneos. Você vê vaso sanguíneo, onde vai levar o sangue com o alimento. O vaso sanguíneo ele tem que ter o quê? Elasticidade, flexibilidade. Para vocês terem uma ideia de perda de colágeno, falando esse gancho de colágeno que na farmácia nós temos todos, é um assunto que eu gosto. Quando você pega um elástico, você tem um pijama lá com um elástico, né? Eu gosto de fazer essa comparação. E quando esse elástico vai ficando velho, você percebe que ele não volta mais. Ele cede, você olha para a cara dele, ele cedeu, ele não volta mais. E isso é um conjunto de perda de colágeno e de elastina. Então, a partir de 30 anos, mulheres fiquem atentas. 30, 35 anos, vamos repor o colágeno e sempre com prioridade o que é a necessidade, né? Então, exatamente. Como a Bárbara disse, seria legal se todas as mulheres fizessem LPF antes de engravidar, essa consciência de respiração. Sempre, se a gente já pudesse ter aprendido antes, né? Sim. Quanto antes seria melhor para nós. Mas há tempo para tudo, né, Bárbara? Exatamente. Falou que assim, tem mulheres que me procuram, mas será que não deveria ter feito antes? Não, você tá aqui agora, então vamos começar do agora. Claro que se é uma paciente que me procura, ela não é mãe, mas ela quer, eu sempre oriento. Então vamos tentar fazer essa prática agora, durante a sua gestação e no pós-gestação. Isso. Mas se você não consegue, não é que o LPF não vai te dar resultado porque você começou agora no pós-parto, ou porque você começou agora com 20 semanas de gestação, com 30 semanas. A gente sempre orienta que quanto mais cedo, melhor, assim como a prática de atividade física, seja qualquer que ela seja, né? Seja
a Pilates, seja academia, qualquer uma. Mas se você não começou e você quer começar agora, então a gente começa e a gente vai dar função para esse corpo. Sempre a tempo. Exatamente. Na farmácia também eu recebo mulheres que às vezes demoram para buscar tratamento para pele, por exemplo. Ela falou, nossa, eu descuidei de mim, filho pequeno, corria aqui, corria lá, trabalhava, né? Agora meus filhos estão tudo grande e cada um está com a sua vida já estabelecida, agora eu vou começar a cuidar de mim. Não está muito tarde? Isso que a Bárbara falou, falam muito na farmácia. Não está muito tarde? Não estou com muitas rugas? Eu falei, sempre há tempo de começar. A hora que você desperta para aquela necessidade, que você pensa naquele assunto e você investe tempo e investe dinheiro para você comprar os seus produtos, ou são procedimentos estéticos, ou você vai para academia agora. Eu tenho clientes que começaram a academia com 50 anos, mas é melhor com 50 do que com 60. Se você pudesse ter começado com 14, meu netinho começou com 14, né? Exato. Então tá bom, né? Ele já tá com uma consciência de fazer exercício físico, gosta de futebol, e agora tá com uma consciência de fazer também musculação. Todas as idades é importante o exercício físico. Mas é bom que até se incentivam ele a praticar, porque hoje em dia as crianças, infelizmente, elas não estão tendo essa prática habitual que a gente tinha há tempo atrás, né? Que a gente jogava bola, brincava na rua. Hoje também, né? Com o mundo como estamos vivendo hoje, né? Dificilmente a criança ela se desperta por isso, mas eu acho que sim, é muito bacana incentivar realmente as crianças, elas praticarem quanto mais cedo atividade física, né? Andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta, jogar futebol. Na minha época, a gente jogava queimada na rua. A criançada ficava o dia inteiro na rua. Agora, eles ficam ou na TV ou na frente de uma tela. Ou a queimada é pelo telefone. Exatamente. Bárbara, além dos exercícios lá de LPF, lá no seu estúdio, a pessoa tem que praticar também na casa? Você vai ensinar ela a fazer na casa ou ela não vai conseguir fazer na casa? Então, algumas orientações sim eu passo para ela fazer em casa. A única coisa que eu não passo para ela fazer sozinha é o vácuo abdominal. Por quê? O vácuo, ele é excelente, porque ele vai regularizar as pressões intracravitárias, então ele vai trazer tanto a funcionalidade para essa musculatura profunda, mas amenizar esse estufamento que a gente tem, porque ele regulariza as pressões hídricas. Então, quem sofre de inchaço abdominal, através dessa mobilização que a gente vai fazer com o diafragma associado a esse vácuo abdominal, a gente vai conseguir melhorar esse edema. Só que o que acontece? E eu sempre oriento, já recebi mulheres no meu estúdio comprei uma plataforma de aulas gravadas, tentei replicar em casa, mas fui fazer com você, eu vi que eu estava fazendo totalmente diferente. Então, aulas gravadas, ou você orientar esse paciente a fazer em casa, você não vai estar observando ele. E aí é a hora que você pode começar a ter o efeito rebote. Então, ao invés do efeito que você quer, que é devolver tensão para essa linha alba, devolver função para essa musculatura profunda, você vai ter o efeito contrário. Então, você vai ter aquilo que você quer, que é ter um abdômen esteticamente bonito, ter uma boa postura, ter uma boa qualidade respiratória. Você não vai ter isso. Porque eu não vou estar observando, eu não vou estar te corrigindo. Então, aqui eu posso colocar você numa postura e você fazer certinho aqui para mim. Só que se eu pedir para você fazer em casa, você não vai lembrar, às vezes, do comando que eu tô dando para você. E aí, ao invés de você entrar, por exemplo, fazer um vácuo na entrada certa e saída certa, você vai fazer totalmente diferente. Ou você pode sair rápido demais, ou você pode entrar rápido demais, e aí, pra mim, já não é efetivo. Então, sim, eu oriento. Eu sempre oriento posicionamento para as minhas alunas, principalmente puérperas. Então, que são recentes ou não recentes, para proteção dessa diástase. Então, como levanta da cadeira, como deita na cama, como levanta da cama, como se posiciona durante o trabalho. Porque isso vai fazer com que eu mantenha minha parede abdominal ativa, mas não é ativa de eu manter contraindo. Porque vai chegar uma hora do seu dia, em 30 segundos você já vai esquecer. Não, é manter o bom posicionamento para eu, de forma involuntária, eu manter a ativação dessa parede abdominal. Entendi. Sem eu precisar pensar em fazer isso. Entendeu? Então, eu oriento bom posicionamento, em trabalhar 5 ciclos respiratórios de manhã e à noite. Porque quando eu trabalho esses 5 ciclos, primeiro, que a gente volta naquele ponto, eu modulo meu sistema nervoso autônomo, então eu consigo ficar tranquila durante meu dia, né? Então, eu consigo me automodular.
Outro ponto importante dessas respirações, eu consigo trabalhar o meu sistema visceral, porque o movimento do meu diafragma trabalha tanto as minhas vísceras que ficam acima dele, quanto as minhas vísceras que ficam abaixo dele. Então, como, voltando, para quem sofre de constipação, escapes de xixi, prolapso, eu consigo, com esse movimento, também reposicionar esses órgãos, dar movimento mecânico para essas vísceras, além de que a gente consegue melhorar esse padrão respiratório também, melhorar o posicionamento desse diafragma. Então, eu sempre oriento as respirações, é o mais importante. E os posicionamentos durante o dia, para eu trabalhar um bom alinhamento postural, para trabalhar uma boa postura e assim evitar dores também na coluna, né? Que é o que também a maioria das mulheres relata. Dores de coluna. Dores na lombar, dores na torácica, dores na cervical, porque tem uma relação grande com a falta de mobilidade também, que é o que a gente trabalha no Pilates, né? Mas também tem uma relação direta com esse sistema facial, como eu falei, que ele não tá deslizando como deveria. E aí, quando eu faço a reposição de colágeno também, porque o nosso sistema facial, ele tem uma composição de colágeno e elastina, ele tem uma firmeza. Então, quando eu faço essa reposição também, eu consigo trabalhar a maleabilidade desse tecido, melhorando dores. E quando eu dou estabilidade para esse abdômen, eu também melhoro as dores da minha coluna. Sensacional, é completo, né? É encantador. Eu estou encantada com a LPF, já vou querer fazer uma sessão, esperar a Bárbara, que vai para curso, depois vai ganhar bebê. Mas eu vou voltar e vocês vão acompanhar também nas mídias sociais da Isildinha, ela praticando a LPF. Ah, eu quero fazer. Vou divulgar, eu divulgo os meus exercícios lá de Pilates. Bárbara, estamos chegando aqui no final. O assunto é muito extenso, né? Falamos mais de LPF hoje, mas nós vamos falar de Pilates uma próxima vez. Eu trouxe um mimo para agradecer a sua presença aqui. O nosso patrocinador é a Essencial Pharma. Adoro mimos. E esse aqui é um mimo para você, que bom. Vou abrir, porque eu quero ver. Pode abrir, fica à vontade. Eu amo mimos. Vamos ver. A Bárbara é fisioterapeuta e a clínica dela é estúdio, né? Que a gente fala. É a BioSquare. Fica ali na Coronel Fernando Prestes, na frente da Praça da Santa Casa, tá? E aí a gente atende lá das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, assim, tem muita coisa. Eu dou aula de LPF Pilates, dou sessões de fisioterapia também, dou aula de treinamento funcional, mas a gente tem outras vertentes lá na clínica. Então, a gente tem médico, a gente tem nutricionista, a gente tem dentista, a gente tem psicólogo. Então, assim, é uma clínica muito ampla, então dá pra se entreter bastante lá. Ai, eu amei! Ai, gente, eu adoro gloss. Pode passar? Pode passar. Tem passagem. Esse é um gloss, o nosso lançamento da farmácia com ácido hialurônico e volumizador. Ele é hidratante e preenchedor também. Você já tem os lábios lindos. Agora, durante a gestação, né? Eu tô com o meu preenchimento natural agora, né? Exato. Nossa, que cheirinho delícia, Izzy. Gostou desse? Uhum. E uma espuma, eu trouxe para você, Bárbara, uma espuma vegana. Eu gosto dessa espuma porque ela não tem e é bom aditivo tem químico. A A esponjinha, né? Aí fica muito mais fácil, né? Eu vi, acho que Isso. você usando... Eu acompanho você nas redes sociais, né, Izzy? Porque eu falo que a Izzy é uma blogueira. Mas eu vi você passando ela, que fica muito mais fácil, né? De você higienizar a pele, né? Exato. Essa esponjinha de silicone, ela é bem levinha e vai proporcionar uma limpeza agradável. Temos refil também, porque essa embalagem é tão bonitinha que a gente fez o refil porque ela dura bastante. A esponjinha você lava ali com sabonete, ela fica nova. E essa espuma vegana, ela tem calêndula, aloe vera, pantenol, água termal. Ela é extremamente leve, sem corante, sem aditivos químicos, ainda mais que a Bárbara está grávida. E hoje aumentou muito o número de clientes e de pessoas interessadas na linha vegana. Então, nós também estamos ampliando o nosso mix de produtos veganos. Espero que você goste, que Claro, vou usar, já vou usar hoje. use. Bárbara, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento e meu convite para você voltar outras vezes para a gente falar de outros assuntos, que a fisioterapia é ampla e a Bárbara tem muito conhecimento. E também quero mandar um beijo para sua mãe, para as outras professoras de Pilates, que eu já conheço várias pessoas lá da clínica da BioSquare, onde a gente é muito bem acolhida. Gosto muito de estar lá com vocês. Espero que você volte mais vezes e deixo aqui o microfone para você encerrar e até deixar algum recado
para uma mulher que nunca fez o LPF, que queira começar a fazer? O que você falaria para essa mulher? Como te procurar, né? A partir de quando? Tem outras professoras na sua clínica, lá do BioSquare, ou só você que é a professora de LPF? Fique à vontade para você fazer o encerramento. Primeiramente, de novo, vou agradecer o seu convite, Izzy. Sempre é muito bom estar aqui conversando com você, sempre é muito bom estar passando um pouco do meu conhecimento em relação à fragilidade abdominal, que é um assunto que eu adoro falar. Bom, lá na clínica só tem eu no momento que dou aula de LPF, mas eu convido a todas que assistiram o podcast hoje a marcarem uma aula experimental para vocês entenderem como funciona esse mundo do LPF, esse mundo, né, da técnica da barriga negativa, mas vocês viram que de técnica da barriga negativa vai muito mais além, e vocês podem começar quando vocês quiserem. Se vocês são pessoas que sofrem com estufamento abdominal, que se incomodam com o abdômen de vocês, mas que não são mães, podem fazer a prática. Homens também podem fazer se vocês quiserem. Gestante, se você tá no comecinho da sua gestação, no meio, até no finalzinho, pode também praticar, não tem problema nenhum. E no pós-parto também, eu atendo, independentemente se você tá 30 dias de pós-parto, 1 ano, 2 anos, independentemente do tempo que você tá, pode fazer a prática também, que eu acho que assim, devolver a funcionalidade para esse abdômen, é devolver um corpo muito mais ativo, né? É deixar o seu corpo trabalhando muito melhor. Então, quem tá assistindo o podcast hoje pode seguir lá no Instagram, que é @fisio_Bárbara Albuquerque, que vai ser um prazer atender vocês também. Então, uma boa noite para nós, para todos vocês. Obrigada pela presença. Deixem aqui os seus comentários, que a Bárbara responde numa outra oportunidade. Por favor, deixa aqui. Já sigam aqui o canal Pod Easy, porque nós temos muito conteúdos interessantes para todos, mas principalmente para você, mulher 40+. Boa noite.